Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui para a nossa aula de física. Sou o professor Caio, estarei aqui com vocês de novo para a nossa segunda aula, tá? Onde nós iremos continuar o nosso tema de campo magnético, tá bom? Professor, eu vi aí que o pessoal estava comentando sobre os gatos, né? As orelhinhas deles, não, isso aí já é outro porém, né? Eles são sensíveis com a questão dos sons, então por isso que as orelhinhas elas rápido viram quando eles escutam algo diferente, né? Quando o som, eles conseguem ouvir um som diferente do que eles estavam ouvindo antes, certo? Então ali é só uma grande capacidade auditiva que eles possuem. Não está relacionado ao campo magnético, não. Beleza? Muito bem, jovens. Então, continuando a nossa temática do primeiro horário, vou colocar aqui para vocês algumas questões para que a gente possa relacionar a parte teórica com os conteúdos práticos, né, com as questões. Vou te dar 2 minutinhos nessa primeira questão, a gente volta já já. Muito bem, meus queridos. Galerinha que está de volta aí com a gente. Vamos então retornar aqui para a nossa primeira questão. Todo mundo, geral, letra C, né? Então, diz assim a primeira questão. Sobre as linhas de indução magnética de um ímã, assinale a alternativa correta. Eu quero correto sobre o quê? As linhas de indução magnética. Vamos na letra C? Vamos lá. As linhas de indução magnética são fechadas, elas emergem, ou seja, iniciam, ou seja, saem do norte magnético
e adentram no sul magnético do ímã, tá? Elas emergem do norte magnético e adentram no sul. Tá correto, professor, essa letra C? Tá corretíssima. Não tem nada a acrescentar nessa letra C. Tá perfeita, certo? Então, as linhas de indução, elas são linhas fechadas, tá? Elas são linhas fechadas e elas saem do norte e entram no sul magnético. Beleza? Então, gabarito letra C. Érica, esse assunto ele é recorrente no Enem? Érica, esse assunto, esse início não é tão recorrente. Porém, as aplicações que a gente vai trabalhar nas próximas aulas são: quando a gente falar de força magnética, quando a gente fala de lei de Lenz, lei de Faraday, que isso a gente já vai falar em setembro, essas aplicações elas são recorrentes, tá? Então, esse início não é tão recorrente no Enem, ok? Mas algumas aplicações já são recorrentes, ok? Bom, jovens, por que a letra A ela não é a alternativa correta? É bom a gente ver o correto, mas também por que o errado está errado. Então, nós já achamos o descritor, nós já achamos o gabarito correto, porém vamos ver os outros que são os distratores, né? Então, letra A. As linhas de indução magnética são abertas? Não. Está errado aqui, tá? Elas não podem ser abertas. Jogue fora essa letra A. Então, não precisa nem você ler mais o resto. Elas são fechadas. Letra B. As linhas de indução magnética são sempre abertas? Novamente, ele coloca aí a situação de que elas são abertas, né? São fechadas. Letra D de dado. As linhas podem apresentar apenas sul ou apenas norte, um ímã magnético, um objeto magnético, ele apresenta apenas sul ou apenas norte magnético? Não, né? Ele apresenta sul e norte magnético ao mesmo tempo. Sempre tenho dois polos. Eu sempre vou ter dois polos, certo? Não venha dizer que esse ímã ele só possui norte ou só possui sul, não. Ele tem norte e também sul. E letra E. Ao quebrarmos um ímã ao meio, uma de suas metades será de polaridade sul e a outra será de polaridade norte. Também está errado, tá? Um ímã ele não pode ter só polaridade norte ou só polaridade sul, como a gente viu na letra D, né? Ele tem que ter duas polaridades. Então, a letra C é a alternativa correta. Certo, Dácio? Galerinha de Isaías Coelho está conectada aí com a gente, né? Então, observe bem esses erros, para que você não leve eles para as próximas questões. Segunda questãozinha, eu quero saber como é que um campo magnético é gerado. A gente respondeu na aula passada essa pergunta, eu fiz essa pergunta para vocês, defini o campo magnético e a sua produção, e a gente volta daqui a pouquinho. 2 minutinhos.
Prontinho, jovens. Voltamos. Exatamente, Eric. Eu comentei desse jeito. Faltei trazer a definição de campo magnético aqui de novo, né? Essa questãozinha, ela vai dizer o porquê de um campo magnético ser gerado, como ele é gerado, tá? E ela diz assim: o campo magnético é gerado. Ele só pode ser gerado pelo que está na letra E. Ele é gerado por cargas em movimento. Lembra que a corrente elétrica, ela produz campo magnético. É um dos efeitos da corrente elétrica, tá? Um dos efeitos, o efeito magnético. Efeito magnético. Na próxima terça-feira, eu vou estar com vocês trabalhando esse efeito magnético da corrente elétrica, tá? A gente vai estar falando do experimento de Oersted, físico dinamarquês, que trabalhou esse efeito magnético produzido por corrente elétrica. E o que acontece? Quando eu tenho cargas em movimento, ou seja, quando eu tenho corrente elétrica, eu posso produzir campo magnético. Porém, não é necessário olhar para o formato da trajetória. Seja de formato circular, seja de formato retilíneo, você tem cargas em movimento produzindo campo magnético. Tá bom? Então, na letra D, vai dizer que as cargas estão necessariamente em movimento retilíneo. Não. Necessariamente não. Podem estar em outro formato de movimento. Elas necessariamente estão em movimento circular? Também não. Podem estar também em movimento retilíneo. Então, independente do formato. Beleza? Letra B. As cargas elétricas em repouso. Não, repouso eu tenho eletrostática. Repouso eu tenho eletrostática. Cargas em repouso, isso aqui se chama eletrostática. Eletrostática não produz campo magnético. Produz campo elétrico. Campo elétrico. Tá? Eletrostática produz CE. Campo elétrico. E letra A também não é, porque ele diz que é por processo de eletrização. Não, não é por processo de eletrização. É pela produção de corrente elétrica. Certo, jovens? Ok? Meus queridos, próxima questãozinha. Vamos aqui para a questãozinha número 3. Eu quero que vocês possam assinalar o que é verdadeiro ou falso. Porém, deixa eu tirar essa dúvida, né? Professor, relembra a diferença aí de campo elétrico para magnético. Please. Vamos lá. Campo elétrico, você vai imaginar como uma região que envolve uma carga. Campo elétrico é uma região que envolve uma carga. Essa carga é uma carga parada, uma carga em repouso, tá? E ela, por possuir um determinado sinal de carga, ela vai produzir um campo.
Esse campo pode ser um campo de atração ou um campo de repulsão, dependendo do sinal dela, né? Então eu gosto de falar da seguinte maneira: imagina que o Sol é uma carga maior do que as outras que são os planetas. Então o Sol, ele será uma carga de maior intensidade que as demais. E aí ele vai produzir ao redor dele um campo elétrico que vai conseguir atrair as outras, que são os outros planetas. A Terra e os outros planetas. Certo? Ela vai ser uma carga geradora, o Sol vai ser uma carga geradora, que produz campo elétrico. As outras, como são cargas de menor intensidade, elas vão sofrer a ação desse campo elétrico, tá? Elas são chamadas de carga de prova. Então, todas as cargas que estão inseridas dentro desse campo elétrico são cargas que vão sofrer a ação. Uma aplicação do campo elétrico seria o caso do raio, né? O raio, basicamente, ele se transmite em um meio isolante, que é o ar. Mas o ar passa a conduzir eletricidade porque eu tenho tantas cargas ali no meio que eu tenho a possibilidade dessa condução. Como é que se produz o raio? Você tem uma nuvem que está eletricamente neutra, e essa nuvem tem menos quantidade de cargas que o solo, que está totalmente positivo. E aí esse solo vai produzir lá na nuvem um processo de indução eletrostática, que é um processo de polarização das cargas. As cargas positivas do solo vão atrair as negativas da nuvem, e as cargas positivas também do solo vão repelir as positivas da nuvem. Então, em cima da nuvem fica positivo, embaixo fica negativo e no solo fica positivo. Essa atração de positivo com negativo possibilita a geração de um campo elétrico ali entre elas e vai possibilitar o deslocamento de cargas, que nós chamamos de descarga elétrica. E aí nós só vemos o efeitozinho luminoso, né? Mas ali são as cargas se transferindo da nuvem para o solo. Ok? Show de bola? Então o campo elétrico é só uma região, ele é definido dessa maneira. É uma região que possibilita a interação entre cargas. Professor, por que eu tenho um campo elétrico? Porque eu tenho cargas sofrendo atração ou repulsão. Toda vez que eu tenho cargas sofrendo atração ou repulsão, por conta do seu sinal, eu tenho campo elétrico. E o magnético? Essas cargas lá no elétrico, elas não estavam em repouso? Pois no magnético elas vão estar em movimento. Então, através do movimento de cargas, eu vou produzir um campo magnético. Essa é uma das explicações, né? Que seria o efeito magnético da corrente elétrica. Então, quando eu coloco cargas em movimento, gero campo magnético ao redor daquele material condutor. Porém, existe a explicação de quê? De que o campo magnético é uma propriedade dos materiais magnéticos também. Ou seja, um ímã. Um ímã é um material magnético. Então, ele já vem de fábrica com um campo magnético dele. Tá? Então, se ele é um material magnético, ele já vem com o campo magnético dele. É uma propriedade dele. Porém, eu posso criar esse campo magnético através do quê?
da movimentação de cargas. Ao movimentar cargas em um condutor elétrico, eu produzo campo magnético nele. Beleza? Tirou tua dúvida, Érica? Consegui tirar tua dúvida? Belezinha? Deu certo, né? Pronto. Jovens, vamos para a próxima questão. Essa daqui eu vou pedir novamente os 2 minutinhos, que é para você analisar as 3 afirmativas. Afirmativa 1, para você dizer se ela é verdadeira ou falso. Afirmativa 2, também para você dizer se ela é verdadeira ou falsa. E alternativa 3, a mesma coisa. 2 minutinhos para vocês. Muito bem, jovens. Vamos então para a nossa terceira questãozinha. Galerinha tá dizendo aí que eu tenho F, F e V, né? E vamos então para a nossa questão 3. Da palavra aimant, que traduzindo do francês significa amante, originou-se o nome ímã. Por isso que nós chamamos hoje de ímã, né? Devido à capacidade que esses objetos têm de exercer atração e repulsão com objetos de ferro. Então, o termo aimant, que é uma palavra francesa, significa, em português, amante. E por que que colocaram o nome do ímã diamante? Porque você vem do significado de amar, tá? Por causa do ímã amar materiais de ferro, ou seja, atrair materiais de ferro, então você tem esse nome ímã vindo aí de uma derivação lá do francês aimant, que significa amante. Sobre essas manifestações, considere as proposições. 1. Assim como há ímãs que possuem 2 tipos de polos, o polo sul e o norte, há ímãs que possuem apenas um. E aí, será? Jovens, assim como
há ímãs que possuem dois polos. Existem ímãs também só com um polo? Errado, tá? Erradíssimo. Não existe ímã só com um polo, não. Certo? Só existe ímã com dois. Ok? Exatamente. Você tem aí a propriedade dos polos magnéticos. Sempre eu tenho ímãs com dois polos, o polo sul e o polo norte. E eu também tenho uma outra propriedade dos ímãs, que é a terceira propriedade, o terceiro princípio, que é o princípio da inseparabilidade dos polos. Se eu tenho polos magnéticos norte e sul e quebro esse ímã ao meio com esses dois polos, os dois pedacinhos que eu originei vão ser ímãs norte e sul também. Se eu quebrar esses dois pedacinhos transformando em 4, eu terei 4 pedacinhos com polo norte e sul também. Então aí vem 2 princípios dos 3 que vão explicar que eu sempre terei ímãs com 2 polos. 2. O campo magnético da Terra, ou campo geomagnético, diverge dos outros campos. Uma vez que o polo norte magnético de uma bússola, olha aí, o norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta? Não. Polo sul magnético, tá? Então, você tem aí a segunda errada também. E 3. Os pedacinhos obtidos da divisão de um ímã são também ímãs que apresentam 2 polos magnéticos, independente do tamanho dos pedaços, tá? Então, essa terceira aqui, ela se torna verdadeira, tá? Ela é verdadeira. E marcamos qual gabarito, professor? Marcamos o gabarito da letra B. Apenas a opção número 3. Ok? Porque um polo não pode existir separadamente. É uma estrutura bipolar, tá? Ela é uma estrutura que, originalmente, ela já tem o quê? Já tem um lado dela com spins magnéticos. Na verdade, ela toda ela, tá? Ela é criada com átomos bipolares. Isso, Érica. Agora eu vi, tá? Agora eu vi. Toda a estrutura... Eu só estou explicando o teu comentário. Toda essa estrutura bipolar, ela vem de átomos com essa propriedade. Imagina aí que um ímã é composto de pequenos ímãs. Ou seja, os átomos de um ímã, por si só, originalmente, eles já possuem essa propriedade da estrutura bipolar, de que você tem átomos que são compostos de polaridade norte e de polaridade sul ao mesmo tempo, tá? Esses spins magnéticos, eles já têm essa polaridade definida originalmente. Quando eu separo essa estrutura em duas, eu estou separando também uma parcela de átomos para um lado, uma parcela de átomos para o outro. Porém, esses átomos continuam inteiros. Eu só parcelei a quantidade. Dividi a quantidade. Mas eles continuam, mesmo separados, com essa propriedade de um lado norte, um lado sul. Essa estrutura bipolar, né? Belezinha? Certinho, né, pimenteiras? Pois então, pimenteiras e todos os outros polos, toda a galerinha que nos assiste pelo YouTube também, vamos fazer a quarta questão.
Nessa quarta questão, eu vou te dar 4 pontos. 4 pontos. O ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Para você, na letra A, representar nesses pontos as agulhas magnéticas. Ou seja, eu vou colocar nesses pontos pequenas bússolas, pequenas agulhas magnéticas. Pequenas agulhas magnéticas que, nesses 4 pontos, vão se orientar de forma diferente. Beleza? Então, no ponto 1 vai se orientar de uma maneira, no ponto 2 de outra, 3 e 4 também do mesmo jeito. Então, eu vou querer que você represente, ou seja, desenhe como essa agulha magnética, como essa bússola, ela vai ficar representada. Na letra B, eu vou querer também o desenho agora de como o vetor indução magnética vai ficar representado nesses 4 pontos, certo? Então é só o desenho que a gente pode dizer o seguinte: na letra A, você vai desenhar uma bússola e na letra B você vai desenhar o vetor indução magnética, tá bom? 2 minutinhos aí para vocês desenharem e aí eu volto com a resposta. Isso. Daqui a 2 minutinhos. Muito bem, Gabriel, muito bem. A Érica, que estão acompanhando pelo YouTube, galerinha também que está acompanhando pelo IPTV. Não vou enviar o desenho, né? Mas vocês vão verificar se o desenho de vocês bate com o desenho que eu vou fazer agora, tá bom? E aí que tem o detalhe, né, Érica? Essas setas que representam o vetor indução magnética vão seguir aquela orientação que eu disse para vocês de norte sempre ser um ponto de saída das linhas e sul sempre ser um ponto de entrada das linhas. Vão seguir essa orientação. Exatamente.
Vamos lá. Para começar, eu vou trazer esses pontos 1, 2, 3 e 4 para uma outra tela, tá bom? Então vamos lá. Pontos 1. Ponto 1 está aqui do ladinho do Polo Sul, né? Ponto 2, ele está aqui, ó, em cima do ímã, na sua lateral. Ponto 3, ele já está bem aqui do lado. E o ponto 4 já se encontra aqui do ladinho do Polo Norte. Beleza? Vamos verificar se vocês entenderam bem, né? No ponto 1, o que vai acontecer? Se eu tenho uma bússola exatamente no ponto 1, eu vou ter uma atração do polo norte dessa bússola ou do polo sul dessa bússola? Professor, se o ponto 1 ele está próximo do polo norte do ímã e a atração acontece com polos diferentes, o norte da bússola vai ficar para cá. Não é isso? E o sul da bússola vai ficar longe do sul do ímã. Então eu terei desse ladinho aqui norte e desse outro na bússola sul. Tá bom? Por isso que eu vou ter uma atração no ponto 1 do norte da bússola com o sul do ímã. Foi assim que vocês fizeram? É assim que é para ser, tá? Norte nas proximidades do sul. Professor, no ponto 2, o que eu vou observar? Eu vou observar agora que a minha bússola ela terá polo norte perto do sul do ímã e polo sul perto do norte do ímã. Olha aí. A minha bússola ela vai ficar desse jeito. Por quê? Norte será atraído pelo sul e sul da bússola será atraído pelo norte do ímã. Professor, mas essa bússola ela não vai ficar inclinadinha um pouquinho, mais perto do norte ou mais perto do sul? Não, porque eu tenho um equilíbrio aqui de forças. A mesma força que o sul do ímã provoca no norte da bússola é a mesma força que o norte do ímã vai provocar no sul da bússola. Então, como a bússola está sendo atraída da mesma maneira dos dois lados, ela vai ficar em equilíbrio. Não vai ter um desequilíbrio não, tá? Agora no ponto 3, eu vou mostrar para vocês que vai ter um desequilíbrio. Por quê, professor? Porque aqui nesse ponto 3, como ele está na Prontinho, galerinha. Produção aqui deu jeito já, viu, Gabriel? Produção aqui é top. Então, meus queridos, vamos retornar aqui. E eu ia retornar com a explicação de por que o polo sul da bússola é atraído pelo norte mais fortemente do que nos outros pontos. Por que nesse ponto 3 aqui eu tenho mais atração?
Porque a bússola ela vai estar mais próxima do polo norte do ímã do que do sul do ímã. Então, por isso que ela fica inclinada, diferente do ponto 2, né? No ponto 2 ela ficou em equilíbrio, porque eu tinha o quê? Iguais forças. Mas no ponto 3 ela fica inclinada exatamente porque eu tenho mais força vindo do norte, que está mais perto. Tá bom? Então, por isso que ela tem essa inclinação. No ponto 4, o que a gente vai perceber? No ponto 4, a gente já vai perceber uma atração do sul da bússola com o norte do ímã e uma repulsão do norte da bússola com o norte do ímã. Então, o meu ponto 4 ele vai ficar desse jeitinho. Tá bom? Jovens, bateu aí com o desenho de vocês? Deu certo? Alguém fez pelo menos parecido com isso? Érica, você pode chamar o vermelho de norte, o azul de sul, vice-versa. O importante é você ter a representaçãozinha, né? N de norte e S de sul. Prontinho. E agora a letra B, professor? A letra B, ela pede para a gente indicar o vetor indução magnética. O vetor indução magnética, jovens, seria um vetor que vai representar o sentido do campo magnético. Ou seja, é uma seta única que vai indicar para onde esse campo magnético está indo. E aí você tem que seguir as linhas de campo magnético. Tá bom? Lembra que eu falei, as linhas de campo magnético, elas saem do norte e são levadas até o sul. Então, se as linhas saem do norte, o campo magnético também tem um vetor indução que sai do norte. Então, nesse ponto 4, o vetor indução ele é um vetor de saída, certo? Então, o meu vetor no ponto 4 ele vai ser orientado para a direita da tela. Ele dá a volta, né? Então, no ponto 2, que está aqui em cima, ele vai para a esquerda da tela. Por que para a esquerda, professor? Porque ele está saindo do norte, dando a volta nas linhas de indução e entrando no sul. Então, bem aqui no ponto 1, ele vai estar representado também para a direita. E no ponto 3, cuidado aqui com o ponto 3, tá? O ponto 3, o vetor indução magnética, ele vai estar sendo orientado para baixo. Por quê? Porque ele está exatamente num ponto de lateral desse círculo, ou dessa elipse, né? Então, ele vai estar em um ponto que é tangente à trajetória. Ok? Tangente à trajetória. Jovens, em um círculo, em uma trajetória circular, esse vetor indução magnética, ele sempre será representado por uma reta tangente. O que é uma reta tangente, professor? Que ela sempre passa num círculo, tocando ele em apenas um único ponto. Tá bom? Então, esse vetor indução magnética, ele sempre é tangente à trajetória. Certo? Você vê lá no ponto 2, ele é tangente ao círculo também, né? Ele toca o círculo só na partezinha de cima. Então, você tem que lembrar desse detalhe. Beleza? Espero que também tenha ficado a letra B, ela tenha ficado parecida, né? Aqui nessa letra B, a representação do nosso vetor indução magnética. Gabriel, qual a diferença do relâmpago para o trovão? Bom,
tem relação com o campo elétrico, que eu até tirei a dúvida da Érica sobre isso, né? O que era o campo elétrico? E aí tem relação com esse campo aí, não com o magnético, certo? Porém, qual a diferença de relâmpago para trovão? Todos dois estão relacionados ao raio, que é a descarga elétrica. Porém, o relâmpago é apenas o efeito luminoso desse processo e o trovão é o efeito sonoro. Meus queridos, por que que o trovão ele é originado? Ele acontece por conta de uma dilatação térmica do ar. O ar ele sofre um aquecimento tão grande e tão rápido que as partículas de ar elas se expandem rapidamente. E aí causa aquele barulho que parece que o ar está rasgando, né? Então, o trovão nada mais é que o barulho originado por esse processo. Um barulho de quebra, de dilatação do ar. Expansão do ar. Exatamente, Érica. Beleza? Prontinho, né, jovens? Ficou mais claro a letra B, ficou mais perto do desenho de vocês, né? E vamos então para a próxima questãozinha, questãozinha 5. Nessa questãozinha 5, ele diz que uma bússola está orientada de acordo com o CMT, o campo magnético da Terra, e ela é ilustrada na situação 1. Você vê a Terra e ela tem uma bússolazinha associada a ela, né? Na situação 2, ele coloca um pontinho P. Caso não esteja dando para ver, deixa eu aumentar aqui o pontinho P para vocês. E nesse ponto P, abaixo dele você tem uma bússola sul-norte. Sul está sendo representado aqui pelo lado azulzinho e norte está sendo representado pelo lado vermelhinho. Isso aqui independe, tá? Essas cores não tem nada a ver com as polaridades. Você pode ter um ímã cinza, mas ele tem norte e sul, independente da cor. E aí o que ele pede para a gente? Se nessa situação 2, que eu tenho o ímã norte e sul, eu colocasse a bússola no ponto P, o que ia acontecer com essa bússola? Qual a melhor forma dela ser representada? Seria pela situação A? Seria pela situação B? C ou D? Aí agora ficou com vocês, tá? 2 minutinhos e eu volto já. 2 minutinhos, viu, Nerson?
Muito bem, jovens. Meus queridos, galerinha de Pimenteiras aí já gabaritou a letra D. Tô vendo que a Érica foi na B, Gabriel na D, Gabriel também na C, Gabriel André na D e o Gabriel na C. Meus queridos, mas antes tem a duvidazinha da Érica, né? Professor, mas como que o ar, sendo isolante, ele ainda possibilita a existência de um raio? É porque, jovenzinhos, todo isolante tem um limite de isolamento, tá? Todo isolante ou dielétrico, eles também podem ser chamados de dielétricos, eles têm um limite de isolamento, que é a chamada rigidez dielétrica. Porém, no caso do ar, como eu tenho cargas se movendo com grande quantidade de eletricidade, esse isolamento ele se acaba. É muito maior do que ele pode isolar. E aí você tem o fenômeno do raio acontecendo, tá bom? Então o ar ele só isola até um certo limite. Passou desse limite, já era. É igual o caso da borracha, né? Ontem, se eu não me engano, na nossa aula do auditório pré-ENEM, me perguntaram isso. Professor, mas se eu tiver de chinelo? Não tem. Não tem isolamento que segure um raio. Os valores de uma voltagem, da voltagem produzida por um raio, podem chegar a 100.000 volts. Tá? É uma voltagem muito alta. É muito maior que isso também. Pode ser 100.000, mas pode ser mais. Ok? Então, não tem havaiana que segure, que isole a voltagem de um raio, tá? Jovens, voltando aqui para a nossa questãozinha, nossa quinta questão, que pode ser a nossa última questão de hoje. Eu perguntei para vocês o caso de colocar uma bússola no ponto P. Como é que essa bússola ela ficaria orientada? Bom, pela imagem da figura 1, olha aí, pela imagem da figura 1, a parte vermelha da bússola representa o norte dela. Por quê? Porque ela está orientada exatamente para o sul magnético do nosso planeta, que está na posição do norte geográfico. E a partezinha azul da bússola seria o sul magnético dessa bússola, porque está orientado para o norte magnético da Terra. Perfeito? Então, se eu colocar a bússola no ponto P, essa bússola ela ficará com o seu sul orientado para a direita e o seu norte orientado para a esquerda. Então a minha bússola ela vai ficar desse jeito, tá, gente? Representada dessa maneira. Qual o gabarito que mais se assemelha a esse desenho? Seria o gabarito da letra B, né? A situação B está mais bem representada nesse caso. Jovens, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço demais a participação de todos. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!